Pois é, gente, estamos no mês de abril, também conhecido como Abril Lilás, um mês dedicado à conscientização do câncer de testículo. Um câncer não muito falado, mas que infelizmente acomete aí a vida de centenas de homens em todo o Brasil. Segundo os últimos dados, 430 homens perderam a vida em 2020 por conta dessa doença. Mas quem vai explicar melhor pra gente sobre esse câncer é o Dr. Bruno da Costa do Prado, né, que é urologista, e vai explicar, doutor, é uma doença que às vezes é confundida também com doenças sexualmente transmissíveis, é isso? Sim, o tumor de testículo ele acomete homens, principalmente na idade entre 15 e 50 anos. Ele é o tumor mais frequente dos homens entre 20 e 40 anos, então é um tumor muito importante. A mortalidade, como foi dita, ela é alta, mas não é tão alta, porque na maioria das vezes nós conseguimos um tratamento efetivo para o tumor de testículo, mesmo em fases avançadas. Então ele é um dos tumores em que pode-se obter a cura com cirurgia, radioterapia, quimioterapia, mesmo em fases mais avançadas. Mas é lógico que o tratamento inicial ele vai fazer com que o paciente tenha muito menos complicações de um tratamento em fases mais avançadas, né? Então o tumor de testículo ele acomete homens, ele pode ser confundido com doenças sexualmente transmissíveis, porque essas doenças podem causar aumento do testículo. O tumor de testículo é descoberto através do aumento do volume do testículo, da forma e da consistência do testículo, que tende a ficar mais endurecido. Algumas doenças sexualmente transmissíveis podem fazer isso, mas elas geralmente estão associadas à dor. O tumor de testículo geralmente ele é associado a um crescimento do testículo não doloroso. E por isso que o diagnóstico às vezes é tardio, porque o paciente não sente tanta dor. O paciente com dor ele procura assistência médica mais precocemente. O paciente sem dor tende a retardar um pouco o diagnóstico. Tem alguma causa, algo que provoque esse câncer? Então, existem alguns fatores de risco, como para outras neoplasias, como história familiar, alimentação com muitos produtos industrializados, mas alguns pacientes têm esse risco aumentado, que são os pacientes que possuem distúrbios do desenvolvimento do testículo. Por exemplo, crianças em que tiveram um retardo na descida do testículo, do abdômen para a posição escrotal, ele apresenta um risco aumentado desse tumor. E como identificar esse câncer, doutor? Então, o homem ele precisa ter consciência de realizar periodicamente a palpação testicular. Então, palpando seu próprio testículo, você pode identificar áreas endurecidas, um testículo com volume aumentado ou com uma forma alterada. São formas de se descobrir precocemente o tumor de testículo. Descobrindo precocemente, o tratamento ele envolve somente a cirurgia, a remoção do testículo, e em fases mais avançadas é necessário um tratamento adicional com quimioterapia e radioterapia. Ou seja, né, é um câncer que se descoberto aí, principalmente, né, precocemente, a chance de cura é bem alta. Sim, a chance de cura somente com a cirurgia é muito alta nas fases iniciais. Em fases mais avançadas, também a chance de cura ela é alta, porém envolve um tratamento um pouco mais agressivo, como quimioterapias e radioterapia. Qual o momento, então, de procurar um médico, um urologista, para poder aí tirar dúvida e poder fazer o tratamento? Idealmente, se sentir alguma alteração no testículo, dolorosa ou não dolorosa, a assistência médica deve ser procurada imediatamente. O tumor, ele geralmente tem um crescimento um pouquinho mais lento e não associado à dor. O quadro de dor testicular aguda, é importante frisar também, ele exige um atendimento precoce, porque há a possibilidade das infecções, mas também a possibilidade da torção de testículo. Então, os homens podem ser cometidos uma torção de testículo, que quando tratada dentro das 6 primeiras horas, é possível preservar completamente o testículo com tratamento cirúrgico. Já a torção de testículo diagnosticada tardiamente, ela envolve a perda do testículo. Agora, doutor, a pessoa que faz esse tratamento, né, que descobre esse câncer, ela pode ficar infértil? Tem alguma recomendação? Sim, o tratamento do tumor de testículo, ele envolve a infertilidade, porque existe a remoção do testículo e as quimioterapias também atrapalham a fertilidade. Então é importante que o homem, ao se diagnosticar com tumor de testículo, ele tenha acesso a medidas de preservação do sêmen, como a criopreservação. Então a gente sempre recomenda que os homens, antes do tratamento para o tumor de testículo, façam a criopreservação, que é uma forma de manter a fertilidade após o tratamento. E tem esse tratamento pelo SUS? Infelizmente, esse tratamento ele não é disponível nas principais unidades do SUS. É um tratamento restrito, a criopreservação, a alguns centros somente do Brasil. Mas a criopreservação está disponível no nosso estado, em clínicas privadas, e elas sempre devem ser oferecidas ao paciente que apresenta tumor de testículo. E o paciente operado, ele também pode ser submetido a implante de uma prótese de testículo, então ele fica com a sua aparência normal após o tratamento. Doutor, é importante a gente chamar a atenção, porque muitas vezes o homem ele não tem aquele cuidado que a mulher tem com a saúde, né? E a gente está falando aí de um câncer que é raro, né? Mas que pode levar à morte. Sim, infelizmente o câncer de testículo pode levar à morte e o diagnóstico precoce pode ser feito facilmente através da palpação do testículo. Então o homem precisa desenvolver esse costume de se autoexaminar e ao se perceber ali alguma massa, alguma parte dolorosa no testículo ou aumento do volume do testículo, ele procura assistência médica e aí vai ser possível um tratamento precoce e menos agressivo do paciente. Tá certo, então conversei aqui com o Dr. Bruno Costa Prado, que é médico urologista e também professor da UFES.